Graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual for a hora que você estiver assistindo este vídeo, que Deus possa abençoar você e a sua família. Meu nome é Jefferson Carvalho e estou aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus para você. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sino, dê um like e compartilhe essa mensagem. Agora vamos à mensagem de Deus. Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Está escrito lá na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18. Nós vamos ler neste momento, amém? Vamos acompanhar essa leitura que nos diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que por ele eu possa falar livremente como me convém falar. Então, gente, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta carta aqui aos Efésios, ele estava preso. Pense só, o apóstolo Paulo naquela prisão úmida, fétida, passando por momentos difíceis. Agora você imagine o emocional, né, de uma pessoa que está presa. Mas o apóstolo Paulo, ele não era um homem que vivia pelas circunstâncias. Ele era um homem que vivia pela fé. E por isso ele usou esse meio de comunicação muito importante na sua época, que eram as cartas. Então ele escreveu essa carta à igreja de Éfeso. Veja bem, irmãos, ele começa dizendo assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No verso 12, ele nos manda nos fortalecer. Ou seja, o cristão fortalecido é aquele cristão que está na presença de Deus. É um cristão que vai além dos rituais. Quando eu falo ritual, o ritual de você orar, o ritual de você ler a Bíblia, isso são rituais saudáveis que nós praticamos. Estou falando no âmbito espiritual. Então o apóstolo Paulo, ele manda nós nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então todo poder vem de Deus. E a maneira pela qual nós nos fortalecendo é orando, jejuando e lendo sua palavra e buscando a presença de Deus. Ele diz: reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele está mandando que a gente venha se revestir, porque o diabo, ele levanta ciladas, astutas ciladas contra as nossas vidas. Quando a gente lê o Salmo 91, nós vemos o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, a mortandade que assola ao meio-dia. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Ou seja, veja quantas ciladas o inimigo prepara contra as nossas vidas. Então por isso que Deus, ele manda a gente se revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente venha ficar firme. Porque se o diabo armar uma cilada contra a minha vida e contra a sua vida, e nós não tivermos revestido da armadura de Deus, o que é que vai acontecer? Nós vamos sucumbir, nós vamos nos desanimar. E no versículo 12, ele diz claramente: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados,
contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século. Ou seja, a nossa luta não é uma luta física. Nós não vamos brigar com as pessoas, e sim com os espíritos malignos. No passado, na primeira aliança, a luta era física. Mas agora na nova aliança, em Cristo Jesus, a nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra as pessoas. Não é contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o seu colega, a sua colega de trabalho. Não, negativo. A nossa luta é contra os principados e contra as potestades, contra os dominadores deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Então, quando ele fala principado, principado vem de príncipe. Eles agem na política. As potestades, elas agem na religião. E os dominadores deste mundo, eles tentam dominar a mentalidade das pessoas. O apóstolo Paulo, ele estava ali, irmãos, preso, naquele cárcere. E ele conseguiu escrever esta carta. E ele nos dá esta recomendação de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Porque o diabo, o nosso adversário, ele não brinca. E nós precisamos nos revestir, nos fortalecer. Ou seja, aqui nessa roupa aqui, eu estou vestido com a roupa, essa roupa aqui está cobrindo a minha nudez. A roupa que você está vestindo, ela cobre a sua nudez. E agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, você pode ver que cada um de nós está usando a máscara. Eu, por exemplo, não estou usando a máscara aqui porque eu estou no vídeo falando com você. Mas quando acabar esse vídeo aqui, vou usar a minha máscara, tá certo? O álcool em gel. Então, tudo isso são formas de proteção. Então, existe a proteção física e a proteção espiritual. Então, muitos têm ignorado a armadura de Deus. Então, o mundo físico e o mundo espiritual, os dois são reais. É que, às vezes, nós ignoramos o mundo espiritual. Você sabe aquela história que o servo de Eliseu, os dois estavam em casa e um grande exército da Síria cercou a casa que ambos estavam. E aquele servo de Eliseu, ele não viu o mundo espiritual. E Eliseu foi lá e orou a Deus para que Deus abrisse os olhos espirituais do seu servo. Então, quando os olhos deles foram abertos, ele contemplou o mundo espiritual naquele dia. Então, muitos se encontram com seus olhos espirituais fechados. Muitos estão brigando com as pessoas. Muitos estão perdendo tempo, perdendo suas energias. Por quê? Porque o nosso adversário, ele é invisível. Ele muitas vezes usa as pessoas para nos atingir. Ele tenta pegar no nosso ponto fraco, para tentar nos envergonhar, para tentar nos frustrar, para tentar nos desanimar, para tentar com que a gente perca a vontade de orar, perca a vontade de jejuar, perca a vontade de ler a Bíblia. E nós sabemos que não é assim. Então a nossa luta, irmãos, é uma luta espiritual, ou seja, é uma luta de joelhos, de oração, de busca. E aqui ele diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então eu e você, esses dias que nós estamos vivendo são dias maus. São dias em que os homens estão perdendo os valores, em que as pessoas muitas vezes estão ignorando a Deus. E eu e você, nós temos que ser luz nessa geração. Nós não podemos andar assim como as outras pessoas andam. Nós precisamos nos revestir dessa armadura. Ela é real. Então o dia mau existe. Mas eu estou aqui para dizer para você também que existe o dia bom, mas existe o dia mau também. E muitas vezes nós somos afetados mais pelo dia mau do que pelo dia bom. Então, seja lá o dia mau, o dia bom, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para que nós possamos ficar firmes. Amém? E nessa parte aqui, ele diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Lombo fala da cintura, fala do cinto. O modelo da armadura de Deus é o soldado romano. É a armadura de um soldado romano. Então, a época em que o apóstolo Paulo viveu, que Jesus Cristo veio aqui à terra e pregou o evangelho, morreu e ressuscitou, foi a época em que a região de Israel, o Oriente Médio, era todo dominado por Roma. Então, o Império Romano naquela época foi muito extenso.
Então o apóstolo Paulo estava preso ali, irmãos, e naquela prisão existia um soldado que estava tomando conta dele. Eu creio que o apóstolo Paulo olhava assim para o soldado, contemplava a sua armadura e trouxe isso para o âmbito espiritual. Então veja bem que as prisões não podem nos prender. Ela pode prender fisicamente você, mas a sua mente, o seu espírito, não. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele é onisciente porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente porque Ele é poderoso. E assim nós vamos seguir aqui. Então a primeira peça da armadura que ele fala é cingir os lombos com a verdade. É você colocar o cinturão da verdade. Antigamente, cingir os lombos, os homens eles usavam um manto e ele arregaçava esse manto e amarrava na cintura a sua veste, para que então ele trabalhasse, ele fizesse as suas atividades. Então Deus ele manda a gente se revestir com a verdade, ou seja, falar a verdade, andar na verdade, viver na verdade. Ou seja, parece paradoxo, né? Mas em um mundo desse, em que as trevas estão vindo, sobre ti tem que vir a luz do Senhor. Onde há mentira, você tem que ir com a verdade. E eu vou dizer algo para você: falar a verdade dói, mas antes você ouvir uma dura verdade do que uma doce mentira. Então, a primeira peça é a verdade. A segunda peça da armadura de Deus, ele diz que é a couraça da justiça. O que é que vem a ser a couraça da justiça? Ela protegia o peito, protegia o abdômen da pessoa. Então, quando fala de peito, fala de coração. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E sabe, irmão, que Deus, Ele não olha a aparência, Ele olha o coração. A terceira peça da armadura de Deus é calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, é nós sermos um anunciador de boas novas de Cristo. Deus ele nos chamou para nós anunciarmos as boas novas. Ou seja, Marcos 16, 15 ao 18. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, enquanto o mundo, nós estamos vivendo tempo de más notícias. Enquanto o mundo, a mídia, as pessoas muitas vezes vêm com as más notícias, nós precisamos vir com as boas novas. E as boas novas é o Evangelho de Cristo. É dizer para você que há esperança, é dizer para você que depois da tempestade vem a bonança. É dizer para você que todo esse sistema aqui está falindo, mas que Deus, Ele tem criado o melhor para nós. Amém? Então esse é calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. E o outro, versículo 16, diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. A fé, ela funciona como escudo. Tudo bem que existe aquela parte moral. Uns têm fé e outros não têm fé. Mas se você tem fé em Deus, se você acredita de todo o coração, você está no caminho certo. Amém? A próxima peça da armadura de Deus é o capacete da salvação. Então, para que serve um capacete? Esse aqui é o mais fácil, né? Porque hoje a gente vê as pessoas usando capacete nas motos, nas bicicletas. O capacete ele serve para proteger a cabeça. Nesse caso aqui, a nossa mente. Então, incluindo a cabeça, nós temos as nossas bocas, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Então, vamos devagar aí. Em Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nosso entendimento precisa ser renovado. Amém? Nós precisamos do capacete para proteger a nossa mente. São muitas notícias ruins, irmãos. São muitas coisas que nós temos visto com os nossos olhos. São muitas coisas que nós temos ouvido. São muitos cheiros ruins que nós temos contemplado nesses últimos dias.
Mas eu estou aqui para dizer para você que nós temos que ouvir a voz de Deus em meio ao caos, que nós temos que ouvir a voz de Deus, que nós temos que caminhar com Ele, que nós temos que contemplar a glória dEle com os nossos olhos, que nós precisamos pensar em coisas boas. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele nos diz: tudo que é bom, tudo que é agradável, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, irmão, pense nas coisas boas, não pense nas coisas ruins. Amém? E aqui também, nos diz também: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia, ela é representada como uma espada do Espírito. Lembrando para você que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Vão vir as dificuldades, vão vir os problemas, as provações, mas nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Ela é a nossa proteção espiritual, assim como as roupas são a nossa proteção física. Neste mundo físico, nós também temos uma armadura espiritual. Então a palavra de Deus é a espada do Espírito, fala de uma arma de defesa. Espada é arma. É a nossa arma para lutarmos contra o mal nesses últimos dias. Porque em meio a esta pandemia, quando você toma a sua palavra e você diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Você está indo de encontro a essas más notícias. Você está indo de encontro contra tudo aquilo que tenta lhe rebaixar, contra tudo aquilo que tenta lhe desanimar. Então a Bíblia, ela funciona com espada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, essa é a espada do Espírito, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E aqui no versículo 18 diz: orando em todo o tempo. Então, irmãos, esse é um tempo de nós orarmos. Está em casa? Ore. Tire um tempo para Deus. Acorde mais cedo. Se você é uma pessoa que tem muitas atividades durante o dia, se você está passando por essa quarentena, você está em casa de quarentena, faça orações, leia a Bíblia, se fortaleça na presença de Deus. Amém? E o último passo que ele nos diz é: vigiando nisso com toda a perseverança. O apóstolo Paulo, ele manda nós vigiarmos. Jesus, ele falou algo interessante em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmão, nós temos que vigiar. Às vezes nós fazemos aquele ritual todo, fazemos muitas coisas. Por um simples deslize, por uma certa palavra, por uma certa atitude, a gente acaba jogando tudo por água abaixo. Mas eu dizer para você, vigiar, vamos vigiar, porque os dias são maus. Então, o que é que nós aprendemos hoje aqui? Que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Mas antes que o apóstolo Paulo, ele escrevesse isso aqui, quando você vai logo no início da Epístola dos Efésios, você vê que o apóstolo Paulo, ele manda que a gente venha ser imitador de Deus. Ele manda a gente largar a prostituição. Ele manda a gente não roubar mais. Ele manda a gente ter um estilo de vida diferente da que tem as pessoas que estão à nossa volta. Para você ter uma ideia, é só um exemplo. Aqui no capítulo 5, no verso 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Ele vos amou. Ou seja, Ele manda a gente imitar Deus. Ele fala que as nossas palavras não podem ser palavras torpes, que nós temos que vigiar no que a gente fala. Agora, só lembrando para você, irmão, eu não estou aqui pregando aqui para você ser um semideus. Calma, nós somos filhos de Deus, mas nós somos humanos. Nós vamos errar, nós vamos tropeçar, vamos, mas nós não vamos permanecer no erro, nós não vamos permanecer no pecado. É simples, é como tomar banho. Você tomou banho hoje, você tirou as impurezas do seu corpo e você foi lá e vestiu a sua roupa limpa. Então a armadura de Deus, ela é santa. Ela não pode ser colocada em um corpo sujo. Você não vai vestir a sua roupa suja, não. Você vai tomar banho e aí só então você veste a sua roupa. Então, da mesma forma, é a armadura de Deus. Nós precisamos estar em santidade para nos revestir da armadura de Deus. Então eu quero deixar aqui essa mensagem para você, que Deus possa lhe abençoar. Compartilhe essa mensagem. Deixe o seu like, ative o sino
para que você possa receber notificações e se inscreva no canal. Deus possa abençoar vocês poderosamente. Forte abraço.